Olá e que bom ter a vossa companhia. Hoje vamos explorar as ideias de Ariane Marques sobre a intimidade no casamento. Ela usa uma metáfora central muito poderosa, a de um jardim, para nos ajudar a repensar a forma como vivemos a intimidade e, quem sabe, transformar o que por vezes é um dever num verdadeiro deleite. E tudo começa com esta frase, que é bem provocadora, não é? A Ariane Marques está a tocar num ponto nevrálgico que muitos casais sentem, mas sobre o qual raramente falam. Aquele silêncio que se instala à volta da sexualidade. Um silêncio que, como ela sugere, acaba por levar à negligência e, muitas vezes, ao sofrimento. E é que este silêncio, ele não é nada inofensivo. Pelo contrário, tem consequências bem reais, sabe? Ele isola as pessoas, vai criando uma distância e transforma aquilo que deveria ser uma fonte de alegria e de conexão num espaço de obrigação ou, pior ainda, de dor. E este slide aqui, nossa, ele mostra isso perfeitamente. À esquerda temos o quintal abandonado. Dá para sentir o frio, não é? Mecânico, silencioso, quase uma obrigação. E do outro lado o Jardim das Delícias, um lugar de prazer, de diversão, de conexão e de beleza. O objetivo, segundo a Ariane, é exatamente este, transformar a imagem da esquerda na da direita. Ok, então a grande pergunta é como é que se faz essa transformação? Como se sai de um lugar para chegar a outro? Bem, tudo começa com uma mudança fundamental de perspectiva sobre a própria sexualidade. E se, em vez de ser vista como uma fonte de vergonha, fosse encarada como uma fonte de alegria? Agora, o que é realmente fascinante neste ponto é o argumento teológico central dela, e isto é crucial, porque muda todo o ponto de partida. Se a sexualidade é, na sua essência, algo bom, um presente, então cultivá-la não é sobre corrigir um defeito, é sobre cuidar de uma dádiva. Esta citação bíblica é a âncora desta ideia toda. A vergonha não estava no plano original para a intimidade. O desígnio era de abertura, de união, sem medo nem constrangimento. Um ideal que, sejamos honestos, muitas pessoas hoje em dia ainda lutam para alcançar. Ok, a perspectiva está estabelecida. A teoria é linda, certo? Mas e na prática? Vamos agora à parte mais concreta. Como é que se cultiva ativamente este jardim? Como se põe literalmente a mão na terra? A Ariane Marques apresenta 3 princípios de jardinagem, digamos assim. Primeiro, a transparência, que é sobre comunicação honesta. Segundo, regar diariamente, que tem a ver com pequenas ações consistentes. E terceiro, o cuidado consistente, que é o esforço intencional que separa um jardim cuidado de uma floresta selvagem. Vamos ver cada um deles com mais calma. E aqui há um ponto muito importante. Quando ela fala em conversas eróticas, não se trata de nada imoral ou vulgar. Pelo contrário, é sobre ser vulnerável, é sobre comunicar abertamente os desejos e aquilo que cria conexão. Essa é a base, o solo fértil, para que a intimidade possa de facto florescer. A rega diária. Este conceito é fantástico. É sobre alimentar a relação com os 5 sentidos, todos os dias. Não se trata de grandes gestos, mas sim de pequenos estímulos constantes. O olhar que comunica desejo, as palavras que constroem intimidade, os cheiros que criam memórias, um beijo de 6 segundos para manter a química da ligação e o toque regular que nos mantém ancorados um ao outro. E agora, uma das metáforas mais geniais que já ouvi, a regra da campainha. A ideia é super simples, mas muito poderosa, e serve para explicar a importância dos preliminares e da anatomia feminina. Ninguém entra de rompante na casa de outra pessoa, certo? Toca-se à campainha primeiro. É uma forma memorável de dizer: calma, não tenha pressa. Mas e se o solo deste jardim estiver ferido? Se tiver pedras, se tiver ervas daninhas de experiências passadas? Isto leva-nos a uma parte muito mais profunda e, muitas vezes, difícil da conversa. Como é que a dor do passado afeta a intimidade no presente? E é aqui que o tom muda. Com uma vulnerabilidade e uma coragem imensas, a própria Ariane partilha a sua história. Ela mostra que, por vezes, o solo do jardim foi ferido muito antes de sequer se pensar em plantar alguma coisa nele. E esta é a sua mensagem central sobre a cura. É muito forte. O que aconteceu, aconteceu. Não dá para voltar atrás e apagar. Mas o que dá para mudar é o sentimento sobre o que aconteceu. O poder emocional que o passado tem sobre o presente pode sim ser transformado.
A história dela ensina-nos um caminho para essa cura. Começa por reconhecer a dor, sem rodeios, mas depois passa para um passo crucial, o perdão. Perdoar os outros e, talvez o mais difícil de tudo, perdoar-se a si mesmo. É este processo que prepara o solo para um novo crescimento, permitindo que novas sementes possam finalmente germinar. Para concluir, a Ariane Marques regressa a uma última e poderosa metáfora. Uma imagem que ilustra o potencial máximo da intimidade num casamento. Olhem só este dado, é impressionante. Os bebês prematuros têm uma taxa de sobrevivência até 98% mais alta com o contacto pele a pele. Vamos parar um segundo para pensar nisto. Se o toque tem o poder de sustentar a vida no seu início, literalmente, imaginem o poder que tem para sustentar uma relação ao longo do tempo. Esta pergunta, que ela diz ter recebido numa visão, é um desafio direto. Fica aí claro, não fica? A questão é porquê que alguém se contentaria com migalhas, com pão seco, quando há um banquete inteiro disponível? E no final das contas, a grande lição é esta. Um jardim lindo, vibrante, cheio de vida, não é algo que se encontra por acaso. É algo que se cultiva, com intenção, com cuidado, dia após dia. A pergunta que fica no ar é: que sementes vamos nós escolher plantar?